Pois é. Então, aí vai aparecer a figura, né, central do liberalismo político e, por que não dizer, né, nesse primeiro momento, do liberalismo econômico. O Locke é um cara de tendências fortemente protestantes, mas que tem um repertório filosófico muito ampliado, né? Evidentemente que as suas ideias não estão totalmente atreladas ao protestantismo, mas é um forte indício de como ele vai desenvolver suas ideias. Observe, né, que quando o Locke volta do exílio, digamos assim, né, ou seu refúgio lá na Holanda, ele vai lançar 3 livros super importantes. Vai lançar, só um instante, ele vai lançar um ensaio sobre o entendimento humano, que vai fazer com que muitos o considerem como o pai do empirismo. Evidentemente que você já tem anteriormente a isso, né, um cara chamado Francis Bacon, que vai dar grande passo para que o empirismo seja efetivado. Mas, claro, que o Locke vai, de certa maneira, ser mais robusto na constituição do empirismo. E o empirismo está se opondo ao quê? Ao racionalismo de Descartes, a ideia das ideias inatas, que o Descartes está trazendo de quem? Do Platão. Né? Portanto, aqui você tem um debate entre empiristas e entre racionalistas. O Locke vai escrever os 2 tratados sobre o governo civil, que já eu detalho um pouco mais sobre ele, e a carta sobre a tolerância. O primeiro caso, você tem uma questão de filosofia teórica, ou teoria do conhecimento, ou ainda, como muitos chamam, de epistemologia. 2, você vai ter a ideia de como deve ser o governo, e claro, e como devem ser os indivíduos no terceiro livro. Bom, no ensaio sobre o entendimento humano, um dos livros mais importantes para o empirismo, tanto que depois, né, o David Hume vai beber muito dessa fonte, o próprio Kant vai pegar muito das ideias desse livro, evidentemente, a boa parte para bater, né, mas é uma referência forte nesse livro. Bom, como eu disse, tem a ver com filosofia do conhecimento, epistemologia e teoria do conhecimento. E está se opondo aos inatistas. Ora, os racionalistas, de modo geral, entendiam que nós já trazíamos desde o nascimento certas ideias inatas dentro de nós, que independia de qualquer coisa externa. Elas já estavam inseridas em nós desde o nascimento. Por isso que chama ideias inatas, né, dentro da gente. E esses caras são quem? Platão, da filosofia clássica, o Descartes da filosofia moderna e o Leibniz. Ora, o Descartes e o Leibniz vão recuperar as ideias lá do Platão. O que o Platão entendia? Ora, o Platão entendia que nós participávamos de 2 estamentos, ou de 2, vulgarmente falando, de 2 mundos. E quando nós estávamos nesse mundo aqui, nós tínhamos trazido de lá certas ideias desse mundo superior, digamos assim, ou desse mundo das ideias, ou desse estamento das ideias. Nós teríamos trazido. O que deveríamos fazer? Fazer reminiscências, relembrar essas coisas que tínhamos trazido desse mundo das ideias. Né? Então, esse natismo platônico tem muito a ver com essa ideia desses 2 estamentos, desse plano das ideias e desse plano da materialidade. E o Descartes, claro, né, vai ressuscitar essas coisas, mostrando que as ideias inatas elas são super importantes para, em primeiro lugar, estabelecer a ideia da existência de Deus. Né? Como é que seres infinitos, argumentava o Descartes, como é que seres finitos, frágeis,
que tem tempo limitado, tinha noções de coisas infinitas, de coisas tão gigantes, de eternidade, de coisa mais, né? Como é que nós tínhamos as noções lógicas, matemáticas, se não fossem trazidas desde o nascimento, se não fossem marcas de Deus sobre nós? Então, essa é a ideia de que Deus, ao nos criar, nos marcou com certas ideias, que são ideias que vêm conosco desde o nascimento, e essas ideias são fundamentais para as lógicas, para as matemáticas e para provar a existência de Deus. Mas o Locke, né, nesse livro sobre ensaio sobre o entendimento humano, ele vai dizer, e aqui eu vou citar a seguinte frase do Locke, né, para vocês entenderem como ele entendia esse debate entre empirismo e racionalismo. A mente é, como dissemos, um papel em branco. E aqui vem a famosa teoria, né, do Locke da tábula rasa, ou da folha em branco. Continuando. Um papel branco, desprovido de todos os caracteres, sem qualquer ideia. Mas como ela, a mente, é provida? De onde lhe vem este vasto estoque que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela como uma variedade quase infinita? De onde foi que veio essa diversidade de ideias, de coisas que nós fantasiamos, criamos de forma tão ilimitada? De onde foi que veio isso? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? De onde vêm os materiais da nossa razão, do nosso conhecimento? Aí ele diz, isso eu respondo numa palavra, da experiência. Aqui, pessoal, marca-se a ideia forte de empirismo, de experimentalismo, que vai ser fundamental para as ciências nascentes. Vai ser fundamental para o pensamento iluminista e para as ciências que estão surgindo tanto no 17, ou se desenvolvendo, como a física e muito mais matemáticas, etc., e as outras ciências do 18 e 19, como a química, como a biologia, como a geografia, como a história, como a sociologia, e etc., né? Então, essa experimentação, esse empirismo é fundamental para o nascimento das ciências experimentais, né? E aí ele diz, todo o nosso conhecimento está na experiência fundado, e dela, da experiência, é que deriva todo o nosso conhecimento e toda a nossa ciência. Por aqui, né, você já percebe, isso foi só um parênteses que eu abri, né, no pensamento do Locke, para você ver como as ideias empiristas nesse momento são muito importantes para o desenvolvimento das diversidades de ciências. Bom, e nos dois tratados sobre o governo civil, que é outro livro importante, o Locke vai trazer temas sobre filosofia política, ética e filosofia política, claro, né? Abrindo um parênteses aqui, né, de forma bem breve, o Aristóteles entendia que nós tínhamos três formas clássicas de governo. Nós teríamos a monarquia, né? Significa singular ou um, e o arcon, monarquia, né? Que é a primeira palavra arcon, essa segunda parte. Tem a ver com líder, tem a ver com chefe, com governo. Então, na monarquia nós temos o governo de um. Na aristocracia, essa primeira parte da palavra significa notável, ou os notáveis, ou os melhores, mais a cracia, que significa poder. Então, na aristocracia, nós teríamos o governo dos notáveis, ou dos melhores. E o outro seria a democracia, né? Demos significa população ou povo, e cracia, poder. Então, no caso da democracia, seria o poder, o governo ou o poder do povo. É claro que você pode ter nesses três tipos de governos a sua dissolução ou a sua depravação. Que no primeiro caso você estabelecia uma tirania, quando a monarquia se tornava tão absolutista ou tão centralizada, não via os seus deveres constituídos, ou não via que o povo tinha certa importância, digamos assim, você transformava isso numa
tirania, né? Que é a dissolução da monarquia. Na aristocracia, no processo de dissolução, você transformaria esse governo dos melhores numa oligarquia, que também seria uma espécie de depravação da aristocracia. E na democracia, quando era dissolvida ou depravada, nós teríamos um negócio chamado anarquia, né? Ou balbúrdia generalizada. Pois muito que bem. Ora, então vamos agora, de fato, adentrar no pensamento do Locke, né, sobre esse negócio todo de forjar o liberalismo político. Ora, para o Locke, o indivíduo ele é anterior a qualquer tipo de governo. Para o Locke, o indivíduo ele é anterior ao Estado. E nesse estágio anterior, os homens, todos eles sem exceção, são livres e iguais. Ora, se é assim, e se então nós vamos estabelecer um governo, e se vamos transferir esse nosso direito de sermos livres e iguais no estágio anterior a qualquer estado ou governo, nós vamos pegar a nossa liberdade e a nossa igualdade e vamos colocar na mão do governo, do Estado. Para que eu faço isso? Porque nesse estágio de liberdade e igualdade entre todos, tem uma coisa que pode sofrer prejuízo, que são as propriedades. Nós não temos garantia de manutenção das nossas propriedades ou dos nossos bens, já que todos são iguais e livres. É preciso que alguém administre esse negócio. Então eu pego a minha liberdade, eu pego a minha igualdade, todos, e entrego ao governo. Vou fazer um pacto. É aqui que vai se estabelecer a ideia de pactos, de contratos. Aqui vem fortemente a ideia do contratualismo. Ora, então a missão do governo é o quê? É promover essa coisa que eu já tinha. Promover as liberdades, as igualdades, o bem comum e o nosso interesse. Que é o quê? Ser livres e iguais. Logo, o Estado não deve interferir em nossas liberdades, porque nós pegamos essa liberdade e entregamos a ele. Ele tem que fazer o quê? Administrar. Ele tem que dar organicidade a isso. Então, o Estado está submetido às leis do parlamento, nesse caso, né? O Estado não deve concentrar o poder ao ponto de limitar nossas liberdades individuais, nossas igualdades enquanto seres humanos e, evidentemente, não deve usurpar o nosso direito à propriedade. Bom, pois é, voltando aqui, e na Carta sobre a Tolerância, não esqueça que o Locke está se opondo à centralização, no caso aqui, centralização religiosa, né? Então, o Locke propõe o quê? Liberdade religiosa. Não a imposição religiosa.
Nós temos que ter tolerância mútua, respeito mútuo entre as crenças diversas. Não se efetiva, segundo Locke, uma religião pela força. Isso é inaceitável, né? É completamente inaceitável uma religião que se forja pelo domínio, pela força, pela potência. Ela não é uma religião que deve ser tolerada. E aí ele cita, né? Citando aqui o Locke. A tolerância para com os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos está tão de acordo com o Evangelho e com a razão que parece monstruoso que os homens sejam cegos de uma tão clara luz. O que o Locke está dizendo aqui? Duas coisas importantes. Ele está dizendo que nós devemos ter liberdade de consciência para escolher as nossas crenças e temos liberdades racionais para as outras tantas liberdades. Né? Então veja, ela está casada com o quê? Está casada com o Evangelho e com a razão. Ora, as duas coisas aqui, né, se interpõem, digamos assim, ou interpõem não, as duas coisas aqui se juntam, fé e razão. Ora, para o Locke, esse negócio de liberdades era tão importante porque envolvia as duas coisas mais importantes da época, que era a fé e a racionalidade. Fé, ciência. Fé e filosofia. Né? É claro que o Locke aqui está atacando fundamentalmente a religião católica, que não dava liberdade, e de certa maneira também dando umas cutucadas na religião protestante, que em muitos casos era também tão cruel, digamos assim, de perseguir os que não fossem, como a religião católica. Né? Isso é importante para quê? Isso é importante para demarcar a fronteira entre quais são as funções do governo e quais são as funções da religião, da igreja e da comunidade. Ora, então, fazendo uma espécie de resumo a esse momento liberal lockeano, o que nós temos? Primeira coisa, ele pretende limitar as ações do Estado. Por que é tão importante limitar as ações do Estado? Para que se eleve as liberdades individuais. É aqui que a ideia individualista, melhor dizendo, do indivíduo, né, ela ganha força. 2. E os indivíduos, enquanto indivíduos singulares e particulares, eles têm direitos. Esses direitos de cada indivíduo, em particular, devem ser resguardados. 3. Todos, como eram no estado de natureza, são iguais perante a lei. Então, é preciso leis justas, já que anteriormente não se tinha leis justas, apenas leis centralizadas numa figura única. 4. É preciso promover a proteção da propriedade privada. E, claro, isso vai desembocar em quê? Né? Na liberdade de produção, que vai aparecer no 18. A comercialização e a prestação de serviços, que está bombando em qual momento? Está bombando nos centros urbanos, nas cidades europeias de um modo geral. Então era preciso essas liberdades para que a comercialização ela tivesse livre fluxo, ela tivesse livre circulação, comercialização, prestação de serviço, sem o enchimento do saco, né, digamos assim, do Estado. Assim, Locke diz, citando Locke, né, a comunidade é uma sociedade de homens, constituída apenas para a preservação e melhoria dos bens civis e de seus membros. Veja como é que o Locke encara a sociedade, né? Ela é o quê? Ela é uma comunidade, formada por seres humanos, constituída para preservar o quê? Os seus bens civis. Quais são os seus bens civis? Os seus membros, em primeiro lugar, que são vidas. Depois, os direitos à própria vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. É aqui, pessoal, que vai se estabelecer o primeiro, digamos assim, né, um prenúncio ao que nós depois vamos estabelecer como Estado de Direito, né, que vai ser muito forte agora no começo do século XX.
Assim, Locke diz, não, esses bens são, né, como eu disse anteriormente, a vida, a liberdade, o direito aos bens externos, que são terras, dinheiros, móveis, imóveis e etc. Tudo fruto do trabalho.